Você que está conosco hoje, o tema hoje é crescimento integral em Cristo. Como é que nós fazemos para crescer em Cristo, hein? Como é que nós fazemos? Quer descobrir? Vem comigo agora nesse tema maravilhoso, bem bacana, que nós vamos trabalhar agora. Nos acompanhe agora. Crescimento integral. O crescimento integral em meio às adversidades. Aqui neste mundo é tão difícil nós nos mantermos firmes, foco na eternidade, na salvação, andando com Jesus, porque tem tantas coisas que acontecem em nossa vida, várias adversidades, vários problemas, e eu quero refletir com você hoje. Me acompanhe. Vamos avançar. Olha lá, esse verso aí, Lucas 2:52. Cristo é o maior exemplo de alguém que cresceu em graça. Olha o que Lucas 2:52 fala. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que bacana. Jesus crescia perante o Pai, cada dia em graça, em sabedoria, em espírito, mas crescia também diante dos homens. Mas o nosso maior referencial é Jesus. Mas depois dele, nós temos um homem aqui na terra que cresceu em graça cada novo dia. Abra a sua Bíblia, vamos lá. Quero que você abra a sua Bíblia conosco aqui em... Essa história, ela é maravilhosa. Vamos lá. Pode passar. Deixa eu ver agora que você vai. Ok. Estamos com um problema hoje aqui. Vamos lá. Então, a história é a história de Daniel. Daniel, quando ele foi para o cativeiro no Egito. Então, isso aí, vamos lá. Daniel, ele foi para o Egito, ele era jovem, um jovem. Eles levaram junto alguns sábios lá para o Egito. Só quando chegou lá, Daniel propôs alguma coisa para o líder que tomava de conta dos jovens escravos. Mas eu quero falar com você. Na vida cristã, cada dia ela nos desafia a crescer integralmente. Esse crescimento é físico, mental, espiritual e socialmente, mesmo em meio às adversidades. E eu quero perguntar para você, você cresceu essa semana? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente e socialmente, mesmo em meio aos problemas todos que você enfrentou? Você cresceu? Jesus crescia nessas 4 áreas e ele é o nosso exemplo de crescimento integral. Hoje nós vamos refletir sobre a vida de Daniel, um servo de Deus que mesmo cercado por traumas intensos, demonstrou crescimento integral e cresceu e floresceu física, mental, espiritual e socialmente. Vamos lá, pegue sua Bíblia agora. Olha só o primeiro tópico aqui que nós vamos encontrar sobre o crescimento. Crescimento físico. E aí tem um subtópico aí. Resiliência e vitalidade em meio às provações. Você tem sido resiliente? O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade de resistir, de enfrentar as dificuldades, os desafios, as tempestades. Se manter firme e avançar e confiar. Isso é a resiliência. E a vida de Daniel foi um pouco disso. Daniel 1, pegue aí sua Bíblia, ou acompanhe aqui conosco. Daniel 1, de 8 a 16. Verso 8, vamos lá. Daniel, porém, decidiu no seu coração, olha só, decisão do servo do Senhor, decisão daquele que crê em Deus, não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei. Mas tem mais, nem com vinho especial servido à mesa real. Solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Mas o chefe falou, como? Se o rei descobrir que eu estou liberando vocês de comer essa comida e depois vocês ficarem
magrelos, secos, pálidos, fracos. Eu é que vou pagar. E Daniel propôs para ele. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse o quê? Bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Deus atuou, Deus tocou no coração daquele chefe dos oficiais e ele ponderou. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele olhar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, a minha cabeça vai estar a prêmio. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar deles. De quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias. Irmãos, 10 dias era o teste que Daniel propôs para eles mostrarem o poder de Deus na vida deles. Daniel propôs: olha, 10 dias e nós vamos comer apenas legumes, tomar água e beber água e comer frutas e verduras. E nós sabemos a história. Depois dos 10 dias, como é que estava Daniel e seus amigos? Fortes, corados, revigorados, muito mais fortes e viçosos ali, não é? E bonitos do que os outros jovens. E o chefe do oficial falou: mas o que foi que aconteceu com vocês? Vocês podem continuar comendo essa comida aí, está tudo certo. Se vocês continuarem assim, fortes, vigorosos, inteligentes, está tudo certo. Daniel enfrentou ali o seu primeiro desafio, o crescimento físico, a partir de uma alimentação saudável, a partir do estilo de vida que Deus deu para o seu povo que estava ali em Babilônia. Crescimento mental e emocional. Aqui tem um ponto muito complicado. A nossa sociedade hoje, nós vivemos um momento de doenças mentais, de doenças emocionais, em meio a essa vida que tem pressão, a vida de estresse, uma vida que tem ansiedade e provoca depressão e provoca muitas doenças. Como resistir? Como se manter firme em meio à pressão deste mundo? Quer saber? Como se manter firme? Seguindo a Deus, seguindo os seus passos, utilizando os 8 remédios naturais. Os 8 remédios naturais dados por Deus para você, meu irmão, eles tornam você saudável, traz a você longevidade, vida longa. Você vai chegar aos 100 anos tendo o estilo de vida que Deus trouxe para você. Está na Bíblia, está em sua palavra. Crescimento emocional, mental. Você tem crescido ou você tem tido dificuldades? Deposite em Deus a sua angústia, seu sofrimento. Procure um especialista para te orientar, para dar suporte. Um psicólogo, um médico. E às vezes é necessário uma medicação, um tratamento medicamentoso, um remédio para te ajudar a levantar e avançar. Mas Deus quer que nós tenhamos um crescimento espiritual também. E esse crescimento, ele acontece na nossa fidelidade em meio às provações, às dificuldades que surgem na vida. Às vezes, ir para a igreja, louvar a Deus, cantar quando tudo vai bem, é bom, é fácil. Mas louvar a Deus, honrar o seu nome, glorificar o seu nome, dar glórias a Deus, quando existe dor, quando existe sofrimento, quando você tem uma doença autoimune, ou uma doença incurável, uma doença que pode te levar à morte, é nesse momento que as nossas bases, elas são sacudidas. As nossas bases, elas
vão ao limite. E aí vem a pergunta: será que você construiu a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Você confia efetivamente em Deus, não importa o que aconteça? Fidelidade em meio às provações, diante das provações. E eu pergunto para você: você tem sido fiel a Deus no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em meio às provações, em meio às tentações, em meio às dificuldades, em meio às tormentas, em meio à dor, em meio ao sofrimento? Você tem sido fiel a Deus? Crescimento espiritual são essas turbulências, são as tempestades no dia a dia que desenvolvem a nossa confiança em Deus, que desenvolvem a nossa fé em Deus, que demonstram a nossa fidelidade. Ellen White fala: Deus precisa de homens que sejam fiéis a Ele, como a bússola o é ao polo. A bússola não falha, não importa a tempestade, o temporal, ela se mantém firme. E Deus quer que você, meu irmão, se mantenha firme. E por último, crescimento social. Impacto e testemunho em meio a uma cultura hostil. Em meio a uma sociedade globalizada, em meio a uma sociedade digital, em meio a uma sociedade totalmente conectada, onde você é muito influenciado pelas redes sociais, pelas mídias. Hoje, qualquer um pega um celular, faz um vídeo e se torna influencer. Às vezes fala um monte de abobrinha, um monte de bobagem, e tem gente que aplaude, tem gente que compartilha, tem gente que bate palma, ri e acha graça de tudo aquilo. Mas tudo isso que entra aqui na nossa mente impacta em nossa vida. Como ser fiel a Deus e não se deixar mover, e não se deixar encher, e não se deixar influenciar pelo meio, pelo locus, pelo ambiente que nós vivemos na família. Às vezes muitas famílias não são adventistas, só você. No trabalho, às vezes só você que é adventista ali. Na escola, só você está ali. Na faculdade, como se manter fiel e dizer: eu sirvo ao Criador do universo. Eu sei quem é o meu Deus. Eu creio nele. Daniel tinha convicção e tinha certeza da sua firmeza, do seu caráter. Trago para você agora 10 dicas para você ter crescimento pleno. Estabeleça um horário de oração diária. Primeiro, estabeleça um horário, faça um pacto com Deus. Segundo, use um diário espiritual para registrar o seu crescimento, suas reflexões. Terceiro, pratique o jejum. Amanhã é dia de jejum, 10 horas de jejum e oração. Se prepare agora para começar amanhã às 10 horas. Faça um propósito com Deus, de se abster do alimento, mas para andar com Deus. Participe de um grupo de oração, de um PG, da sua unidade da escola sabatina. Isso nos dá vigor, força para avançar, meu irmão. Escolha alimentos naturais, tenha uma dieta saudável. O estilo de vida adventista te leva longe, te dá longevidade, te dá vida longa, porque Deus quer assim. Deus quer que você viva mais para testemunhar do amor dele. Incorpore momentos de meditação, de estudo da Bíblia em sua vida. Isso vai acalmar sua mente, traz calma e paz. Tenha conselheiros espirituais. Você tem alguém que você se aconselha? Nos momentos de dificuldade, de tristeza, de fraqueza, de dor, que ora por você. Tenha essa pessoa. Leia diariamente a Bíblia. Ela te fortalece e ela traz ensinos poderosos. E envolva-se em encontros regulares na igreja com os irmãos. Isso ajuda a reforçar a nossa fé. E, por último, 10º, evite ambientes e conteúdos que enfraqueçam a sua fé. Faça a opção
por influências positivas. Se não honra a Deus, se não glorifica, se não exalta, se não leva você para mais perto do trono de Deus, se afaste, tire de frente de você. E para finalizar, em suma, essas práticas ajudam a construir um alicerce sólido na fé. Olha que maravilha! E mais, promovendo uma resistência eficaz em um mundo secularizado. E olha esse final, como é maravilhoso. Seja fiel como Daniel, e será eterno como Daniel. A eternidade nos aguarda, meu irmão. Você quer, a partir de hoje, andar com Jesus, pedir que o Espírito Santo guie e conduza a sua vida? Fale agora: Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero ter minha vida transformada por ti. E eu vou fazer a minha parte para estar mais próximo de ti. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado, toma-nos em tuas mãos, enche-nos com teu poder. Eu coloco agora, Senhor, cada um daqueles que nos acompanham perante o teu trono. Encha-o, Senhor, com o teu espírito, com o teu poder. Dê a eles força, ânimo, Senhor, para continuarem firmes a jornada rumo à eternidade. E aqueles que se afastaram, Senhor, que eles voltem com alegria no coração. Porque, ó Deus, tu nos aceitas agora, como nós estamos, e nos transforma com o teu poder. Nós suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.